A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos, aqui quem vos fala é o evangelista Wagner Silva. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal da Escola Bíblica Dominical. Na ocasião, estaremos abordando a lição de número 2 do dia 12 de janeiro de 2025. Vamos para a lição? Pegue aí a sua revista, um papel e a caneta, para que a gente possa aí desenvolver a nossa aula no dia de hoje. Deixando bem frisado, para você que ainda não possui a revista, aí nos comentários desse vídeo que você está assistindo, tem um link. Esse link ele vai te levar a fazer o download da revista em PDF da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Então, acesse aí o link, baixe a revista em PDF para o seu celular e você vai poder estar estudando conosco as lições da Escola Bíblica Dominical. E você que está nos assistindo, está conosco nesta aula, depois copie o nosso link, coloque nas suas redes sociais para que grupos, enfim, professores, alunos, amantes da Escola Bíblica Dominical possam ser enriquecidos por esta lição no dia de hoje, tá bom? Bem, a lição de hoje, ela está pautada na carta de Paulo aos Gálatas, no seu capítulo 2, no versículo de número 1 ao 9 e o versículo de número 14, tá bom? Mas vamos para o texto áureo. O texto áureo. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus. Verdade prática, o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo, ressuscitado, e não um conjunto de regras e ritos. Então, irmãos, nós somos cristãos? Sim. Por quê? Porque aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Somos evangélicos? Sim, porque nos identificamos com os princípios que norteiam o Evangelho de Cristo. Somos pentecostais? Sim. Por quê? Porque mantemos as doutrinas dos apóstolos e da igreja primitiva, tá bom? Então, somos cristãos, tá? Então, leitura bíblica em classe, capítulo 2 de Gálatas, diz assim: Depois passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Eu subi por uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, os quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quando aqueles que parecia ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência de homem. Esse digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados com as colunas, a graça se me havia dado. Deram-nos as destas em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Mas quando vi que não andavam bem diretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus?
Irmãos, nós sabemos que Paulo, quando escreve a sua carta, ou a carta aos Gálatas, lá no ano de 65, 63 depois de Cristo, nós sabemos que a carta ela foi endereçada aos gentios da Galácia e é a carta da liberdade cristã. Aliás, a carta foi escrita no ano 49 a 55 depois de Cristo e posteriormente, lá uns 9, 10 anos depois, foi escrito Atos dos Apóstolos. Então, irmãos, qual é o conteúdo da carta de Paulo aos Gálatas? É que os Gálatas, os gentios da Galácia, pudessem viver a liberdade cristã em Cristo Jesus. Só que essa liberdade cristã começou a trazer um verdadeiro incômodo na sociedade gentílica da Igreja da Galácia. Tá? Então, nós vamos, nesse dia, estar estudando sobre os grupos judaizantes que se infiltraram, né, dentro da igreja e estavam persuadindo a comunidade gentílica à prática da circuncisão. Ora, o problema todinho desse embate, que depois vai causar, né, um concílio, vai gerar aí um concílio, lá em Atos capítulo 15, vai gerar esse conflito, né, entre as práticas judaizantes e o cristianismo, a essência do cristianismo de modo geral. Por quê? Porque os judaizantes convertidos ao cristianismo entendiam que a salvação só poderia ser alcançada se os gentios, né, se circuncidassem. E Paulo não vai gostar nem um pouco dessa ideia, né? Por quê? Porque lhe foi confiado o evangelho aos gentios e Paulo vai entender que não existe essa obrigação aos gentios de realizarem tais ritos e tais procedimentos judaicos. Então, a gente vai ver o próprio Pedro, depois da ascensão de Jesus, Pedro ele está com comportamento ainda e prática judaizante. Você vê em Atos 3 que ele vai subir a hora nona, a hora da oração, era uma prática judaizante. Você vai ver em Atos 10, na situação de Cornélio, Pedro tendo uma revelação de um monte de animais que não era da classe de animais pertencente ao judaísmo, e Pedro vai tomar aquilo como impuro, e o Senhor Jesus diz a ele, mata e come. Ele vai dizer, de maneira nenhuma, nunca coloquei em minha boca nada imundo. E Jesus vai dizer, não faça de imundo aquilo que eu purifiquei. Logo após, os mensageiros de Cornélio vai chegar, Pedro vai ser conduzido constrangemente à casa de Cornélio, vai ouvir a transformação e ver a transformação de Cornélio, batiza Cornélio e logo então o Espírito Santo de Deus é dado a Cornélio, desce sobre Cornélio. Então, nós iremos estudar nesta lição que as práticas, algumas práticas parecem nocivas à visão de reino de Deus, mas elas não têm nada de nocivas, pelo contrário, elas bloqueiam a essência do cristianismo. Você não vai ver em nenhum momento da história do cristianismo, nos evangelhos de Cristo, nas cartas paulinas, fazendo uso de ritos ou de rituais judaicos para que a igreja de Cristo pudesse exercer tais, né, práticas em seu meio. Pelo contrário, a essência do evangelho era crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi essas palavras em Atos 16 que Paulo vai dizer ao carcereiro, quando o carcereiro lhe pergunta: o que devo fazer para ser salvo?
Então, é uma pergunta feita embasada em que o carcereiro deveria fazer algum procedimento para herdar a salvação. Pelo contrário, Paulo o responde apenas dizendo: crer no Senhor Jesus Cristo. Então, a essência do cristianismo é crer, né, no Senhor e Salvador Jesus Cristo e se arrepender e reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Amém? Então, a carta aos Gálatas, ela é uma carta de autodefesa, né, do apóstolo Paulo e do apostolado de Paulo à igreja mãe de Jerusalém. Tá bom? Então, nós iremos estar estudando esta lição e vamos e vamos compreender o teor desta lição. Vamos lá. O primeiro tópico, ele fala sobre a prevenção sobre a tendência judaizante. O primeiro subtópico fala subindo outra vez a Jerusalém. O segundo subtópico fala do objetivo da reunião. E o terceiro subtópico fala da relação de Tito e a circuncisão. Então vamos lá. Primeiro tópico, Paulo sobe a Jerusalém 14 anos depois da sua conversão a Cristo. Paulo sobe pela segunda vez em sua segunda viagem missionária por revelação, não sendo uma convocação pelos apóstolos para a prestação de conta. Pelo contrário, Paulo está subindo a Jerusalém por causa de uma profecia proferida por Agapô, porque este vai profetizar em Atos capítulo 11 que haveria uma grande fome, um grande aperto, uma grande miserabilidade sobre a nação durante um determinado período de tempo. Então, Paulo sobe a Jerusalém para poder arrecadar mantimento para assim distribuir à comunidade cristã, para que quando chegasse o tempo do cumprimento da profecia, os irmãos, a igreja, tivessem ali mantimento para suprir as suas necessidades. Então, Paulo sobe até Jerusalém. E o objetivo da reunião, é bom lembrar que essa reunião não foi um concílio, nem um sínodo, né, que era um ajuntamento para a realização de uma reunião. É possível que a segunda visita por meio de revelação tinha ligação com Ágapo dentro dessa profecia, tá? E na ocasião, o apóstolo Paulo apresenta aí ou expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Ele tinha convicção de que recebeu esse evangelho de Deus e estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina. Então, quando o apóstolo Paulo sobe a Jerusalém por causa de uma profecia, ele aproveita a ocasião para expor diante dos apóstolos a sua pregação. E o resultado da sua pregação era vidas gentios se convertendo a Cristo Jesus. Mas tem um problema. Qual é o problema? Barnabé era judeu e seu nome aparece 3 vezes nesse capítulo, né? Estou no subtópico 3, Tito e a circuncisão. Sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema. Tito, no entanto, era grego, né? E foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação. Introduzir um incircunciso no seio dos judeus. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Encontramos no Novo Testamento a compreensão, a tolerância de Paulo com os fracos na fé, a ponto de circuncidar Timóteo. Mas Timóteo, a gente sabe que era filho de uma mãe judia e de pai grego. Então, o Paulo vai orientar Timóteo a circuncidar-se por causa dos judeus. No entanto, nesta reunião em Jerusalém, onde expôs o evangelho que pregava aos gentios, ele não cedeu, nem um pouco, nem por uma hora.
Isso por duas razões. Porque Tito era grego e porque estava em jogo a verdade do Evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Ou seja, meus irmãos, se Paulo cede à pressão dos judeus para circuncidar Tito, Paulo temeria, né? Paulo temeria a continuidade e o futuro do próprio cristianismo. Por quê? Porque se Paulo cede à pressão e circuncida Tito, toda a comunidade gentílica que se convertesse a Cristo deveria passar pelo mesmo rito. Então, Paulo vai ser fiel à revelação que ele recebeu de Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus aponta ele como o pregador, o apóstolo dos gentios. Então, Paulo vai resistir à comunidade judaica, Paulo vai resistir à pressão de os gentios se circuncidarem, porque temia o futuro do cristianismo. É bem verdade que a comunidade judaica, ela sempre olhou o cristianismo como uma seita, como um grupo de falsários. Né? Você vai ver entre os fariseus que quando Jesus ainda está em vida, eles vão chamar os seguidores de Jesus de seita. Né? Eles vão chamar o cristianismo de seita, de mera seita, ao ponto deles chamarem Jesus de Belzebu. Não é verdade? Então, quando Jesus agora não está mais presente, mas a essência do ensinamento de Jesus fica, e Jesus vai lá no caminho de Damasco, encontra Paulo, chama Paulo, separa Paulo para especificamente ser o pregador dos gentios, porque Jesus sabia que teria uma dificuldade muito grande entre os judeus de propagar o evangelho por causa desses ritos, dessas observações judaicas que eles tinham. Então, Cristo faz necessário levantar Paulo para poder cumprir esta obra. E é bem verdade que a gente sabe e conhece muito bem que o cristianismo, né, os cristãos, eles se formam uma comunidade em Antioquia, Atos capítulo 11, no versículo 9, ali o grupo, né, de cristãos gentílicos que passam a se converter vai despertar a visão judaizante naquela época. E eles vão observar e vão ver que tipo de prática e de comportamento aqueles cristãos vão passar a ter após a sua conversão. E Antioquia, você passa a perceber que o comportamento da igreja começou a despertar interesse de outras pessoas, ao ponto de Antioquia eles serem chamados pela primeira vez de cristão. Então, o que é ser cristão? Ora, ser cristão é ser segundo Cristo, é ser seguidor de Cristo. Na prática, o que é ser cristão? É ser imitador de Cristo. Ser cristão é replicar o que Cristo ensinou. Precisamos, primeiro, para nos tornar cristão, o que precisamos primeiro? Precisamos primeiro conhecer o Cristo do cristianismo, para então viver o cristianismo de Cristo, né? Como diz o apóstolo Paulo. Como diz o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, do versículo 1. Ele vai dizer assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, ser cristão é entender e seguir o Cristo do cristianismo, sem rito, como diz aqui, sem regras e ritos judaicos presentes, infelizmente, no nosso meio, tá bom? Então, o tópico primeiro. Tópico 2. A tendência judaizante no início da igreja. Primeiro subtópico, o espanto do apóstolo. Segundo,
quem eram os judaizantes. Terceiro, o clima de tensão. Então, no tópico 2, Paulo, quando ele retorna à sua viagem, ele fica espantado. Por quê? Porque ele fica sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. E isso deixou o apóstolo estarrecido e atônito pela rigidez do desvio deles. O verbo metatiteste quer dizer deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento, virar casaca. Que o apóstolo emprega nessa passagem é usado na antiguidade como alguém que desertava do exército. Ora, Paulo, quando ele retorna de Jerusalém, ele se espanta. Por quê? Estou aqui abrindo a minha Bíblia, lá em Gálatas. Por que ele se espanta? Porque quando ele retorna, ele vai ver que a igreja, aos Gálatas, tinham cedido às práticas e os ensinamentos judaizantes. Então ele vai dizer aqui no capítulo 1, no versículo 6, ele vai dizer: admiro-me de que tão breve vós desviaste daquele que vos chamou para a graça de Cristo para um outro evangelho, a qual não é um outro. Entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo chega de Jerusalém novamente à igreja da Galácia, a igreja está completamente persuasiva e a prática dos judaizantes já estava introduzida dentro da igreja. Então, alguns gentios convertidos ao cristianismo chegavam ao ponto de dizer ao apóstolo Paulo que eles estavam com medo de perder a sua salvação por não haver se circuncidado. E Paulo vai refutar essa ideia, né? Por quê? Porque os judaizantes, eles queriam perverter a pregação do evangelho, a graça de salvação, e unificar a salvação com a circuncisão. Ou seja, vocês podem até ter aceitado a Cristo, mas vocês só herdarão a salvação se observarem a prática da circuncisão e da lei de Moisés. Tá bom? Então, o apóstolo Paulo chega e ele chega até o ponto, irmãos, de argumentar a igreja de Gálatas, dizendo: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou, né? Quem vos persuadiu, né? Então ele chega até a argumentar isso à igreja. Mas quem eram os judaizantes, irmãos? Vamos lá. O termo judaizante vem do verbo grego iodaizo, viver como judeu. Ou seja, é um posicionamento adotado, né, de costumes, ritos judaicos, tá? E aparece uma única vez no Novo Testamento, que é em Gálatas 2,14, que diz assim, vamos ler aqui Gálatas 2,14, que diz: mas quando vi que eles não andavam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos eles: se tu, sendo judeus, vive como gentios e não como judeus, como obrigas os gentios a viverem como os judeus? Ou seja, Paulo está repreendendo Pedro, porque enquanto Pedro estava junto com a comunidade gentílica, Pedro se comportava como um gentil. Mas quando chegou Tiago, quando chegou João e alguns da comunidade judaica, Pedro mudou o seu comportamento, né, gentílico, e deixou os gentios de lado e foi se amaziar com os judeus que estavam presentes. Por isso que Paulo repreende eles severamente. Mas vamos lá. Eles eram opositores de Paulo, tá? Identificados também como falsos irmãos. São reconhecidos no capítulo anterior, Gálatas 1,7, como os que se apresentavam como enviados por Jerusalém à igreja-mãe. Na verdade, esses homens saíram de Jerusalém por sua própria conta. Tiago negou formalmente as declarações dele, dizendo que
não os havia enviado. Eram legalistas dentre os judeus e por isso chamados de judaizantes. Esses judeus convertidos ao Senhor Jesus ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Então, quando eles chegam de Jerusalém à igreja, aos Gálatas ou à Galácia, eles vêm com argumento que foram enviados pela igreja mãe, supostamente enviados por Tiago para observar o andamento da igreja e como estava o crescimento da igreja. Mas Tiago vai combater isso e vai negar tal coisa em Atos capítulo 15. A gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Aí, quando eles chegam, o clima fica tenso. Por quê? Porque quando eles dizem a Paulo que se a comunidade gentílica não se circuncidar e que eles perderão a salvação se não observarem a lei, aí Paulo, irmãos, no linguajar popular, perde a graça, né? Aí vamos lá. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz do versículo 9, parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes. Os outros apóstolos deveriam estar em plena atividade missionária em outras regiões. Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entraram sem serem convidados à reunião. Eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho de Paulo e do próprio cristianismo. O pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiram até entrar em reuniões apostólicas. Então, diante dessa pressão, Paulo é obrigado a descer a Jerusalém. Isso aí, irmão, já se passou 9, quase 10 anos, tá? Quando se dá o concílio lá em Jerusalém, Atos capítulo 15, que agora sim, você vai ver que o problema que está acontecendo lá na igreja da Galácia, ele vai vir agora para a igreja mãe em Jerusalém. Tiago, né, que na figura de hoje era o pastor presidente da igreja, né, e junto com ele está Pedro, os demais irmãos. Alguns judaizantes conseguem se infiltrar para poder argumentar sobre a sua tese de circuncisão, e então começa a reunião, né? Começa a reunião em Atos capítulo 15, vamos ler alguns textos aqui, alguns versículos. O versículo 2 diz assim: portanto, tendo Paulo e Barnabé uma não pequena dissersão e disputa contra eles, determinava que Paulo e Barnabé, alguns dentre eles, deveriam subir aos apóstolos e anciãos de Jerusalém para tratar a respeito daquela questão. Ou seja, qual questão? A questão se os gentios deveriam ser circuncidados ou não. Tá? Então, praticamente eles obrigam Paulo e Barnabé e alguns irmãos da igreja da Galácia a descer até Jerusalém para poder discutir, colocar isso em pauta, para debater, para saber qual era e qual seria a decisão da igreja mãe sobre esta questão. Tá? Então vamos lá. Versículo 4. E chegando a Jerusalém, eles foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões, e lhe declaravam todas as coisas que tinham feito com eles. Tá? Mas aí, no versículo 5, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, né, que pertenciam aos judaizantes, começavam a dizer que era necessário circuncidá-los e ordená-los a guardarem a lei de Moisés. Ou seja, os fariseus que creram em Jesus Cristo, que eram do grupo dos judaizantes, eles só tinham uma capa. Né? Por quê? Porque eles ainda não eram completamente defensores da lei de Moisés. E eles estavam querendo agregar ritos e rituais da lei de Moisés à prática do cristianismo. Tá? E isso não agradou em nenhum momento o apóstolo Paulo. E versículo 7. Então, o versículo 7, você vê que a discussão, né, o embate vai ser ferrenho. Aí Pedro se levanta e diz: homens e irmãos, vós sabeis que há um bom tempo Deus me escolheu dentre vós para que por meio de minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho
e cresce. Então, quando Pedro vem a Jerusalém para esse concílio, Pedro vai agora, ele mesmo, dar testemunho do que ele viveu no meio dos gentios. Tá? Então, a experiência de Pedro em Atos capítulo 10 serviu para dar embasamento agora em favor de Paulo. Tá? E vamos lá. E Deus, que conhece o coração, lhe deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como ele fez por nós. Ou seja, Pedro vai testemunhar a descida do Espírito Santo na vida de Cornélio e vai começar a entender que o mesmo batismo que eles, sendo judeus, receberam em Atos capítulo 2, os gentios também receberiam, né, da parte de Cristo, se esses crescem, né, em Cristo Jesus. Vamos lá. Então, no versículo 12, então toda a multidão permaneceu em silêncio, ouvindo a Barnabé e a Paulo, que declaravam os milagres e maravilhas que Deus havia feito entre os gentios por meio deles. Então, aqui no versículo 12, é a vez de Paulo e Barnabé começar a testificar do que o Espírito Santo estava fazendo no meio do povo gentil e os milagres que estavam sendo operados e as maravilhas que estavam acontecendo. Então, no capítulo de número 16, no capítulo de número 13, depois que todos fizeram silêncio, se levanta agora a pessoa do apóstolo Tiago. E após terem feito silêncio, Tiago respondeu dizendo: homens e irmãos, ouvi-me. Simão declarou como Deus primeiro visitou os gentios para tornar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso eu voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e o edificarei novamente das suas ruínas, e eu o estabelecerei, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que fez todas essas coisas. Todas as suas obras são conhecidas a Deus desde o início do mundo. Olha só, irmãos, Tiago, para dar embasamento, né, ao que está acontecendo, ele vai pegar uma profecia de Amós, capítulo 9, versículo 11 e 12, que foi profetizado, né, nos tempos de Amós, que chegaria um tempo, né, que Deus reedificaria o tabernáculo de Davi, novamente, isso agora é na pessoa de Jesus Cristo, e os homens, né, os homens que buscassem ao Senhor, né, dentre eles os gentios, e se invocasse o nome do Senhor, né, seriam alcançados pela graça, né, de Jesus. Então, no versículo de número 19, batido o martelo, é o momento de decisão da reunião. E o que foi decidido? Por isso, a minha decisão é que nós não perturbemos aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus, mas que escrevamos a eles para que eles se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação e das coisas estranguladas e do sangue. Então, a única recomendação do apóstolo Tiago aos gentios eram que eles não praticassem contaminações aos ídolos ou não adorassem outros ídolos, da fornicação, ou seja, da concupiscência da carne e das coisas estranguladas e do sangue, ou seja, se abstém de animais não desejados ou animais que serviam para rituais que viessem ofender a santidade de Deus, tá bom? Rituais pagãos, melhor dizendo. Então, irmãos, esse foi o concílio para poder combater, né, a doutrina dos judaizantes lá na igreja de Gálatas, tá bom? Então você vê como um embate na igreja vai levar à existência de uma reunião na igreja mãe para poder ser observado e para poder orientar acerca da condição dos gentios dentro do cristianismo.
Amém? Tópico 3. A tendência judaizante hoje, tá? É o tópico 1, o mesmo evangelho, o perigo da doutrina judaizante e as práticas judaizantes atuais, tá bom? Então vamos lá. O evangelho é um só, não há dois evangelhos. O evangelho de Pedro e o de Paulo, também respectivamente chamado de evangelho da circuncisão e da circuncisão, são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Ambos receberam uma incumbência da parte de Deus. Então, irmãos, qual era a diferença? A diferença é que o evangelho que Pedro pregava aos judeus, né, os judeus eram circuncidados. Então, todo judeu passava pelo crivo da circuncisão. E o evangelho pregado por Paulo, né, é o evangelho da incircuncisão. Por quê? Porque os gentios não precisavam se circuncidar para poder receber a Cristo Jesus. Mas o problema aqui não é a circuncisão ou a incircuncisão, é a pregação do evangelho. O evangelho que Pedro pregava era o mesmo evangelho que Paulo também pregava aos gentios, tá? E qual era o perigo da doutrina judaizante? Os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios: a ameaça à liberdade cristã e o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita judaica, né? Os cristãos judaizantes alteravam o cerne do evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra que Jesus efetuou no Calvário. Era de fato outro evangelho, por isso o apóstolo Paulo amaldiçoou. Na verdade, quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito. Então, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito, não da lei, lutando contra os vícios da carne, buscando as virtudes do fruto do Espírito Santo. Tá bom? Vamos encerrar? Tópico 3. As práticas judaizantes atuais. Elas são basicamente a guarda do sábado, a observância rigorosa das leis dietéticas, tá? Do judaísmo, a liturgia da sinagoga e o uso do sofá, geralmente feito de chifre de carneiro, o uso do talit, que é uma manta, ou um chalé que alguns usam, nada contra, mas não sei para quê, né, na hora da oração, e o kippá, que é aquele chapéuzinho, né, que os judeus usam sobre a cabeça. Então, irmãos, algumas práticas judaizantes, infelizmente, estão inseridas no nosso meio. Então, algumas igrejas pegam as práticas que só servia para Israel. Irmãos, é importante eu dizer isso aqui. A gente precisa entender que existem 3 promessas na igreja, sobre a igreja. Existem as promessas para o povo de Israel, existe a promessa para a igreja de Cristo e existe a promessa de cunho pessoal. Então, não tem como eu encaixar as promessas que são para Israel para que a igreja viva. As promessas são para Israel. Não vai se cumprir na igreja. Não vai ter, né, cumprimento na igreja de Cristo, porque as profecias são e diz respeito a Israel. A igreja, as promessas que estão sobre a igreja de Cristo não vão passar por Israel, né? Não vai se cumprir na nação de Israel, elas são para a igreja de Cristo. E as promessas que são para a igreja de Cristo não vai ser inseridas no âmbito pessoal, né? Porque é para a igreja, está no coletivo. Então elas não vão se cumprir somente na minha vida. Então nós precisamos entender isso. Então não adianta eu pegar a prática judaica hoje e colocar no meio da igreja para que a igreja viva, como se a promessa de Deus fosse se cumprir sobre a igreja. Não vai. Você, líder, pastor, professor, pregador, está enganando a igreja de Cristo com certas práticas, tá bom? Então, irmãos, campanhas, né? Paulo vai dizer que quando ele era menino, ele agia como menino. Eu já participei de muita campanha, irmão. Campanha a queda das 7 muralhas de Jericó. Irmão, esquece. Não tem 7 muralhas de Jericó, né? Campanha
de 21 semanas de Daniel, jejum de Daniel, esquece, irmão. Certos tipos de coisas que estão no Antigo Testamento não dá para encaixar no Novo Testamento e nem tampouco na Igreja de Cristo. Então, algumas igrejas vêm cheias de amuletos, sabe? Óleo, azeite, 7 unções, cajado, arca, né? Fizeram até uma réplica da arca, colocaram na igreja, no altar, como se a arca fosse representar, irmãos. A arca no Antigo Testamento representava a presença de Deus no meio do povo. Essa réplica representa o que no meio da igreja? Se nós temos o Espírito Santo de Deus sobre ela. Então isso é miticismo religioso. Isso é prática judaizantes no meio da igreja. Oração com manto, né? Com talit. Ou seja, eu tenho que colocar o talit para estar ataviado para que Deus receba a minha oração. Quando Jesus vai dizer, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ore ao teu pai em secreto, que em secreto o teu pai ouvirá e te recompensará. Não tem uso de talit, não tem uso de quipá, não tem uso de sofá, não tem uso de nada disso dentro do genuíno cristianismo, do evangelho genuíno de Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, essas práticas no meio da igreja só tem prejudicado a igreja e criado, né, um monte de alienados a símbolos religiosos que não têm característica nenhuma com o Evangelho de Cristo. Bom, termino esta aula lendo para vocês aqui Gálatas, capítulo de número 1, versículo de 8 a 9. Vamos encerrar a lição com esse versículo? Diz assim, porém, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu, vos pregasse algum outro evangelho, além do que vos pregamos, que seja ele amaldiçoado. Versículo 9. Como já vos dissemos, digo-vos agora novamente, se algum homem pregar-vos algum outro evangelho, além do que recebeste, que ele seja amaldiçoado ou que ele seja considerado anátema. Amém? Irmãos, que Deus te abençoe, né? Fica aqui o meu agradecimento por você estar conosco até agora. Eu quero pedir para você compartilhar esta lição, quero pedir para você não deixar de se inscrever no nosso canal, acione aí as notificações e eu quero desejar a você uma boa semana, tá bom? Boa aula aí, professor. Que essa lição possa edificar a sua vida e que através dela você possa desenvolver o seu plano de aula, tá bom? Até a próxima lição de número 3, que iremos falar sobre a encarnação do Verbo. Até lá, campeão. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Um forte abraço.